Nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Coríntios capítulo 12, versos 18 a 23. 1 Coríntios capítulo 12, versos 18 a 23. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Muitas vezes nós nos sentimos pequeninos, parece que a gente olha para outros, eles se destacam, pois eles são melhores, têm uma melhor condição financeira, espiritual. O sentimento de inferioridade ele é muito comum, porque nós fazemos comparações indevidas. E esse sentimento, ele pode fazer muito mal para nós, chegando a nós nos sentimos inúteis, sentimos pequenos, sentimos desanimados, até mesmo o desejo de não fazer mais certas coisas, de não cumprir até mesmo a nossa própria missão. Para ilustrar isso, vou contar uma história. Diz que num ensaio com um regente chamado Micael Costa, há uma orquestra muito bem instalada e muitos instrumentos se destacando, como trombetas, violinos, o piano geralmente, muitas vezes ele é o solo de uma orquestra. E o flautista estava meio desanimado, dizendo: mas eu não sou útil, acho que se eu não tocar ninguém nem percebe, ninguém nem me ouve. E parou de tocar por alguns tempos, quando de repente o tal Micael Costa, que regente, disse: pare, onde está a flauta? Ou seja, o ouvido do maestro percebeu a sua ausência. E aqui é um exemplo, né, como eu disse, talvez nós nos sentimos como este flautista, mas o problema nosso não é inferioridade, o problema nosso é a nossa participação. Talvez aos olhos dos outros não é importante, mas aos olhos do regente, aos olhos do grande mestre, ele tem e ela tem sim a importância. Eu quero falar desta passagem, especialmente no verso 23, quando diz: e aos que parecem, verso 22, quando diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários. Como eu disse, enquanto o mundo faz essa diferenciação entre as pessoas, julga pela aparência, julga por poderes, acha que um é mais importante do que o outro, Deus não julga a nossa importância pelo quanto nós nos destacamos ou por sermos mais talentosos em algum aspecto do que os outros. Nós temos a nossa participação e nós devemos desenvolver os nossos dons. Há um grande problema nisso, né? Quando nós esquecemos dessa ideia de corpo. Talvez a gente fique exigindo do nosso irmão, né, que é o pé. Você não está escutando direito. Mas o pé não foi feito para escutar. Ele foi feito para andar, para correr. E mesmo esse pé que foi feito para correr, ele depende de todo o resto do corpo. Já pensou que você vê um pé fazendo uma caminhada, só o pé? Todo o corpo vai junto. Tudo depende do corpo.
Eu creio que grande parte dos problemas de relacionamento estão relacionados a isso. A gente olha para o outro e quer que o outro faça o que não é a parte dele. Cada um tem a sua importância, a sua participação. E a gente precisa também não se sentir inferior quando está lá, né, a boca fazendo aquele solo lindo, ou o pé correndo velozmente. Se nós somos uma outra parte do corpo, não é por isso que nós não somos importantes. E a gente sabe que nós não queremos e não devemos querer ser o que nós não somos. Nós devemos viver e nos dispor a ser o que nós somos chamados para ser. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O lugar que você está, quem você é, o que você faz, tudo isso faz parte do que Deus levantou para a sua vida. Ele quis para a sua vida. Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo 22 diz: o fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são mais necessárias. Interessante essa ideia do mais necessárias. Às vezes a gente acha que o mais necessário é aquele que se destaca, é aquele grande. Mas aquelas partezinhas pequenas são muito necessárias, e quantas vezes mais necessárias para que todo o corpo esteja funcionando. A questão da nossa importância, então, está em quem nós somos, do que nós fazemos parte, do que Deus se importa, né? Como Deus se importa. E Deus se importa com cada um de nós. Ele é como esse regente que sente a nossa pausa, sente que nós estamos desanimados, sente que nós devemos continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Um último exemplo para que a gente entenda muito bem isso, essa questão de valor, essa questão de importância. Quero contar mais uma ilustração, uma história, né? Uma história de que houve um leilão em Nova York, há algum tempo, há muitos anos atrás, não me recordo, não sei que dia, quando. Mas esse leilão chamou atenção por algumas peças. A escova de dente de Napoleão foi vendida por $48 mil. Pérolas falsas de Jack Kennedy, vendidas por $256 mil. E por fim, um taco de golfe de madeira de John Kennedy por $750 mil. Quase $1 milhão. E aí eu pergunto para você, o que era importante? A escova de dente? O taco de golfe, as pérolas, ou a quem elas pertenciam? Essa é a diferença. A sua escova de dente usada só vai servir para o lixo, ninguém vai comprá-la. Mas a de alguém muito famoso, muito importante, tem valor. Não que tenha valor, né? Eu acho que ninguém aqui compraria escova de dente é do Napoleão? De quem que era? É do Napoleão. Eu não tenho interesse. Mas qual que é a ideia aqui, irmãos? Sproul, comentando essa ilustração, ele disse: no dia em que você nasceu de novo, seu valor disparou. Você passou de uma propriedade abandonada para pertencer ao Criador do universo. Qual que é o valor que nós temos? A quem nós pertencemos? Eu não sou um abandonado, um pobre, miserável pecador. Eu sou um resgatado, salvo, uma riqueza. Deus considerou a gente tesouro particular, alguém importante. Nós temos muito valor. E aí eu fiz algumas frases aqui, dizendo o seguinte: não importa quem você era, mas quem você se tornou. Isso é uma questão muito importante. Nosso valor. Mas olha quem eu sou. Não, quem você era. Quem você é agora, você é uma nova criatura em Jesus. Não importa o que você faz, mas para quem você faz. O importante não é o que você está fazendo, se é algo visível aos olhos dos homens, se é algo grandioso para esse mundo, mas é para quem você está fazendo. E para Jesus, pode ser tocando a flautinha lá que ninguém ouve, ou pode ser o próprio maestro ali de uma
de alguma banda, para quem você faz que é importante, não é o que você faz. Não importa qual parte do corpo você é, mas parte de que corpo você é. Já pensou? Sou parte do corpo de Cristo, já basta. Seja uma unhinha, seja o que for, mas eu tenho Cristo como cabeça, e eu faço parte desse corpo. Eu pertenço a Jesus. E nós não precisamos então, irmãos, andar desanimados, tristes, e usar essa frase aqui, né? Ninguém me valoriza. Ninguém te valoriza? Tem alguém que viu tanto valor que deu seu filho para morrer na cruz, para que você pudesse ser quem você é. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá, oportunidade de estarmos na Tua casa, para mais uma vez aprendermos do Senhor, ó Deus, e que o Senhor Deus nos ajude, Senhor, a perceber como somos importantes, pois fazemos parte do corpo de Cristo. Também a percebermos quais são os nossos dons e executá-los, ó, independente do reconhecimento, de alguma coisa que nós sejamos querendo em troca, ó Pai. Ó Deus amado, que nós estejamos dia a dia nos dispondo a fazer aquilo pelo qual nós somos chamados a fazer, independente de qualquer situação, de qualquer falta de reconhecimento, ó Deus, mas que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo para que nós sejamos alegres, ó Deus, por fazer parte do corpo, porque assim nós sabemos o quanto nós somos importantes e valorosos para Ti. Assim nós oramos, agradecidos por este momento. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.